Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É quase boa noite, não sei. Mas, eu quero desejar aí que vocês tenham já, desde já, um, uma noite abençoada, um domingo abençoado, tá bom? Hoje nós vamos iniciar então a nossa live. Seja muito bem-vindo, você que está entrando. Nós vamos falar hoje sobre o decreto, né? O poder da influência. Né? O que a influência sobre alguém pode causar? Neemias, seja muito bem-vindo à nossa live. Nós vamos estudar hoje o livro de Esther. Pessoal, vocês que estão aí, por favor, eu peço a vocês que também interajam, tá bom? Comentem com a gente, tá? Fiquem à vontade aí para falar aí, quem não é, e dizer qual é o teu nome, de onde você é também, e fazer um grande favor para mim, tá bom? Apertar o coraçãozinho, boa noite, me aperte o coraçãozinho e mais do que isso, eu quero pedir para você, sabe esse botãozinho que tem um aviãozinho que tá do lado do compartilhar? Aperta ele e clica em pelo menos 3 nomes de pessoas que estão com a bolinha vermelha, que estão online. Seja muito bem-vindo, Luciano também. Muito bem-vindo. Pessoal, quem aí é do grupo de oração? Coloca aí pra mim. Eu sou. Coloca aí pra eu saber. Quem é do grupo de oração? Quem não é do estado de São Paulo também, porque eu falo de Santos. E você? De onde você é? Fala um pouquinho pra gente de onde você é, tal, e vamos interagindo aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar, então, como eu disse, sobre o livro de Esther, mais especificamente sobre o capítulo 3, tá bom? A gente vai falar sobre o poder da influência, né, e um pouquinho sobre a lei, né, o poder de uma lei, tá bom? E eu vou ter aqui comigo para me ajudar nesse estudo, eu vou convidar a Monique, a minha amiga Monique, tá bom? Então eu vou colocar ela aqui agora, ela vai entrar com a gente, ajudar então neste estudo, tá bom, gente? Não esqueçam aí, coloquem aí, se vocês são do grupo de oração, coloque aqui do grupo de oração. Se você não é do Brasil, se você não é aqui, tem gente até, inclusive no nosso grupo de oração, né, Monique? Tem pessoas que não são do Sim, Brasil. Tem pessoas de sim. Moçambique, né? E outros lugares da África que falam português, muito legal também. Né? E para eles é um pouquinho É muito difícil eles bacana. participarem de lives à noite, porque o fuso horário é bem diferente do nosso, né? Quando é à noite, por exemplo, Exato. eles estão na madrugada, eles estão dormindo, né? Então é muito diferente, então é difícil, eles geralmente assistem depois. Mas eu quero dizer para vocês que vocês podem continuar aí, continue e nos ajudem aí, tá bom? Escrevendo suas dúvidas e comentando o máximo que vocês puderem, tá? Monique quer se apresentar? Vai se apresentar? Então, a gente já vem um tempinho fazendo as lives, né? Eu sou de São Roque, interior de São Paulo. Eu conheci a Rose a partir do momento que a gente começou a... comecei a ver lives e um dia eu vi uma live da Rose e comecei a mandar mensagem para ela e ela me respondeu, então, pessoal, se vocês precisam de oração, precisam de conselho, pode mandar, porque a Rose responde, tá? Ela tem lá os 11 mil dela inscritos no YouTube, mas ela dá atenção para quem manda mensagem. Pode mandar. E foi muito incrível e Deus tem trabalhado muito na minha vida. E no momento seria isso. Louvado seja Deus pela vida da Monique. Monique é uma mulher de Deus, é uma mulher assim que ama servir a Deus, buscar a Deus, né? E tem lutado aí, entregado os projetos na mão de Deus e ele tem trabalhado, né, Monique? Assim como cada Amém. um de nós, né? Mas vamos entrar então no assunto? Hoje a gente vai falar sobre Esther, capítulo 3. Mais especificamente, a gente vai falar do 7 ao 15, tá bom? Então eu quero pedir para você que está assistindo agora, tá bom? Que pegue a sua Bíblia, isso mesmo, a sua Bíblia, a sua melhor amiga, a sua conselheira, a sua Bíblia, e vamos estudar junto essa lição, tá bom? Vamos lá então? Esther, capítulo 3, do 7 ao 15. Monique, pode ler pra gente? Sim. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º, o rei Assuero se lançou
pôs isto à sorte perante Amã, para cada dia e para cada mês, até os 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis dos teus povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém o rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, decrete que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Amã, o filho de Amedata e Agagita, adversários dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, os escreveu aos príncipes do rei, aos governantes que havia sobre cada província e aos líderes de cada povo, e cada província segundo a sua escrita e a cada segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei selou. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios, e todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde jovens até velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem todos os seus bens. Uma cópia do despacho determinou a divulgação da lei em cada província. Foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos para a palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram-se e beberam a beber. Porém, a cidade de Suzã estava confusa. Acho que é até aqui o 15. É isso. Na minha tradução tá: e a cidade de Suzã estava perplexa. O que é isso? Olha o poder da influência de um homem mau, né? Olha o poder que um governante pode ter, né? Tanto de salvar o povo como de destruir todo um povo, né? E Sim. nós percebemos aqui, né, que o rei, ele foi induzido. Ele foi naturalmente induzido por Amã, que tinha o poder de influência, afinal de contas estava ali perto, era amigo do rei, né? E aí, o que aconteceu ali, como vocês puderam acompanhar, né? Olha, rei, existe um povo que não quer te obedecer, mas na verdade não era bem assim, não é verdade? Não é que ele não queria obedecer ao rei, né? Por causa de Mardoqueu, como a gente viu no tema 5, hoje nós estamos no tema 6, como a gente viu que por causa de Mardoqueu e por causa da raiva que Amã tinha, né, do primo de Esther, que era Mardoqueu, ele intentou destruir, então, todo o povo judeu. Não só o povo, não só o próprio Mardoqueu, mas todo o povo. Ele queria destruir todo o povo. Eu queria saber, Monique, você está ouvindo bem? Aqui tem algum barulho? Está atrapalhando? Não, tô ouvindo bem. E então, o que acontece? Isso é interessante, porque o rei, ele foi totalmente influenciado por Amã. E Amã, com sede de vingança contra Mardoqueu, por causa do seu orgulho, ele acabou o quê? Prejudicando todo um povo, né? Todo um grupo de pessoas por causa de um. Olha o poder do homem mau. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Nós estamos estudando o livro de Esther, mais especificamente o poder da influência, para o bem ou para o mal, né? No caso aqui, Ô, Rose, pode falar. Aqui no versículo 10, fala aqui, né? Amã, filho de Amedata e Agagita, adversário dos judeus, ou seja, os pais de Amã já não gostavam muito dos judeus. E aí Mardoqueu veio e não se prostrou diante dele, para ele foi o fim da picada.
Foi o fim, foi o fim. Seja muito bem-vindo, você que está entrando agora. Nossa live hoje nós estamos estudando o livro de Esther, mais especificamente o poder da influência, tá bom? E então a gente percebeu que esse decreto não foi só contra Mardoqueu, foi contra todo o povo. No tema 5, no tema passado, lembrando vocês que todos os temas anteriores que foram tratados aqui estão gravados no meu canal Rose Lima ou estão aí no Instagram também, tá? No canal, quase sempre eu dou uma editada, tá bom? Mas no Instagram está na íntegra mesmo o estudo, tá bom? Então vai lá no canal Rose Lima que você vai encontrar todos os temas, o 1 até o anterior, que foi o 5. Tá bom? Se você quiser, mas isso não impede de você continuar aqui com a gente e continuar acompanhando esse estudo. Se tiver alguém aí do nosso grupo de oração, diz assim, eu sou. Porque nós temos um grupo de oração pelo WhatsApp, né? E esse grupo de oração tem muitas pessoas, dezenas e dezenas de pessoas lá, né? Que estão ali diariamente orando conosco, né? E nós estamos orando um pelo outro todos os dias e recebendo os milagres de Deus através desse grupo. E nós também temos o encontro, então, semanal, né? Seja muito bem-vinda, Luzinete, também David, Soares, também seja muito bem-vinda. Nós estamos estudando o livro de Esther, mas pergunta para você, Monique, o que você acha? Por que Amã, especificamente, ele usou essa influência? A gente percebe nitidamente que ele tinha muita raiva, né, de Mardoqueu. Mas esse sentimento de raiva por Mardoqueu, apesar que você já deve ter respondido, você acha que ele também tinha algum problema com o povo todo? De alguma forma? Então, pelo que eu vi na leitura aqui, ele já veio criado não gostando dos hebreus. Porque quando cita o nome dos pais deles, cita que eles eram adversário dos hebreus, né? Então, então ele já veio com essa educação de não gostar desse povo. E a hora que Mardoqueu foi e desafiou ele, né? Não se prostrando diante dele, isso acendeu nele uma raiva maior ainda. E aí ele pensou, então, agora que eu tenho, vamos dizer assim, uma moral com o rei, chegou a hora de eu tentar jogar contra esse povo. O rei, naquela época, nesse cenário, nesta época, o rei, ele tinha poder. Gente, eu quero pedir desculpas a vocês, tá bom? É que algum vizinho aqui resolveu fazer alguma reforma hoje, furar a parede, e talvez vocês estejam ouvindo algum barulho aí, eu peço desculpa, tá bom? Então, naquela época, o que acontecia? O rei, ele tinha poder para criar leis, decretos, né? E espalhar, então, para todas as províncias, que eram como se fossem cidades, né? A qual o rei também ali dominava. Gilson, seja muito bem-vindo, meu amigo. Nós estamos estudando o livro de Esther, mais especificamente o capítulo 3, e a gente fala sobre o poder da influência de Amã, né? Contra, então, o povo judeu, tá? Oi? E então... o que acontece? E só que quando ele fazia uma lei, essa lei não podia ser revogada, né? Então, Amã já sabia que se ele convencesse o rei, né, a criar esta lei, já era, não tinha mais como voltar atrás, ainda que ele soubesse que isso era só um problema, né, entre Amã e Mardoqueu, ainda que ele soubesse que acabasse descobrindo que Mardoqueu foi aquele que salvou o rei algum tempo atrás. A gente viu em um dos nossos estudos que Mardoqueu livrou o rei da morte, né? Quando ele contou ali para alguns funcionários do rei que havia uma trama entre alguns funcionários ali da corte que queria matar, envenenar o rei. Então, e só que Mardoqueu até então não tinha sido honrado por isso. A gente não sabe por que isso acontecia, porque era costume que quando alguém fazia alguma coisa que agradasse o rei, a pessoa era muito bem honrada, né? E nós não sabemos por quê, mas essa pessoa, Mardoqueu, que era o primo de Esther, que foi quem criou Esther, ele não foi honrado até aquele momento. Então, Amã sabia que com a influência dele, depois que fosse assinado o decreto, já era.
Não tinha Não mais poderia como voltar voltar atrás. atrás, né? Então, aquele decreto foi publicado naquele dia, naquele mês, para extermínio de todo o povo judeu, né? Ou você vê o que é o ódio, né? O ódio ele vai crescendo, a raiva, né? Ele cresce, né? E ele respinga em muitas pessoas. Isso é muito triste, gente. Muito triste. Então a gente tem que tomar cuidado com esses sentimentos de orgulho que muitas vezes nós nutrimos, que gera o ódio contra as pessoas, né? Porque a gente começa a mesmo ficar magoado com outras pessoas, se comparar a outras pessoas e achar, né, que somos melhores e tal, e acabar tendo sérios problemas, né? Então, E respinga a todos ao redor, né? agora uma pergunta para vocês, o que mais entre, se a gente vê por outro lado, o que vocês acham que deveria motivar um governador, né, que naquela época era o rei, um governador do povo, que deveria motivá-lo a elaborar leis, né? A gente sabe que ainda acontece esse tipo de coisa. A influência de grandes empresas, de grandes empresários, fazem com que leis sejam criadas, né? Hoje Sim. ainda, que não é para beneficiar o povo, né? Para beneficiar aquele que tem a Eles influência, próprios. né? E, infelizmente, a gente sabe que hoje é assim, né, Monique? É Mas verdade. o que você acha, Monique? E quem tiver um comentário, pode colocar aí, pode responder. O que você acha que deveria mover o coração de um governador, que deveria mover ele para elaborar leis? Qual seria o sentimento que deveria? Qual é o desejo? O certo, o que seria o certo, você diz, o correto. Isso, exatamente. O correto seria ele ter benevolência, né? Ele pensar no povo dele, na prosperidade do povo dele, e não simplesmente fazer leis para favorecer ali o reinado dele, não simplesmente para isso, né? Leis, como hoje, né? As leis deveriam ser feitas para o bem de todos, não apenas de alguns grupos separados. Exatamente. Infelizmente, a gente vê hoje ainda o poder da influência, né, sobre o governo, que faz leis para privilegiar poucas pessoas. Mas a gente percebe aqui qual era a intenção, como ele conseguiu convencer o rei, né? Ele diz assim, ó, porque aquele que matar, nós iremos cobrar dele 10 ciclos de moeda. Ou seja, Dinheiro, né? esta pessoa poderia ficar com os bens dos judeus que morreriam, certo? Eles iam morrer. Logo, a Sim. pessoa que matou aquele judeu tem o direito de receber, então, tudo que os judeus tinham e sua família tinha, ele ia praticamente roubar aquilo, né? Ia tomar aquilo para ele, tinha autorização para isso, e em contrapartida, o que ele tinha que fazer? Pagar um certo imposto ao rei. Então, de certa forma, o rei ia o quê? Ser beneficiado, porque ele ia receber muito dinheiro, né? Porque você imagina, os Sim. judeus, eles sempre tinham essa cultura, né, de se unir, cada um ajudar o outro e o quê? E prosperar no lugar, na localidade onde Sim. eles habitam, né? Até hoje é assim. Eles se unem, né? Eles são uma irmandade e ali eles ajudam um ao outro para crescer. Então você percebe que os judeus eles são extremamente esforçados, né? E eles estão entre Prósperos, meio né? grande, né? Os níveis Sim, maiores aí, né, da sociedade. Então, sempre foi um povo que incomodava o governo, né? Que tem uma certa exatamente. influência que mostrava perigo ao governo, né? E talvez o próprio rei, ele já tinha algumas queixas, né? Sobre esse povo, Sim. né? Então, Não, ele soube chegar no rei dizendo sobre o dinheiro, olha, cada um vai te dar um valor. É um povo que não obedece às leis do rei, tem as próprias leis. Então, o rei só sairia no lucro. Não ia ter um povo desobediente às leis dele e ainda ia ganhar um valor por cada um que morresse, no caso. ele sabia que esse povo era muito rico, né? E esse imposto era um valor alto para a época.
Então, estava tudo certo. Ele estava enriquecendo, estava se livrando de quem não precisava, né? Quem estava se livrando de quem atrapalhava, teoricamente, segundo Amã. E com certeza ele já deveria ter tido umas outras, né? Não sei, talvez qual era o nível do poder de Amã, mas eu sei que do poder da influência dele, mas ele usou a influência para o mal e muito bem feito, né? E muito bem Exato. arquitetado. Né? Ele usou o ponto fraco do rei. Olha, tu vai ficar. Ó, seus cofres vão se encher de dinheiro, né? Porque nós estamos tratando de Exato. gente rica, né? Que eles vão poder pagar, eles vão querer, porque era de interesse do povo, imagine, eles iam receber tudo aquilo, né? Mas, quando a gente aplica a lição bíblica geral, né, no contexto geral da Bíblia, a gente percebe que, em contrapartida, enquanto o rei ele criou leis ali para prejudicar todo um povo e destruir uma grande parte do povo ali, né? E retirar a liberdade, a paz daquele povo. O nosso Deus não é assim. O nosso Rei dos Reis não é assim, né? Ele criou leis pelo contrário, né? Para nos dar o quê? A verdadeira liberdade. Para nos dar o quê? A paz. Para nos dar o quê? Felicidade. Olha o contraste, né? Se a gente for Exatamente. comparar, né? Então, uma lei, ela nunca deve ser feita para tirar a liberdade, a alegria, a paz do povo. Seja muito bem-vindo quem está entrando agora. Nós estamos estudando o livro de Esther, mais especificamente o poder da influência, tá bom? Do livro de Esther, capítulo 3, tá? E então, aí a gente pode concluir algumas coisas com base nisso, né? Nesse conflito entre este rei, o rei humano, né? O ser humano governando, né? Que governa o Exato. quê? Para seu próprio benefício. Isso é inevitável, né? Ele acaba sendo Sim. influenciado por outros, né? E aí ele acaba beneficiando poucos. O nosso Deus não. Ele pensa em cada um de nós. Ele pensa em Exato. cada ser humano, né? Num E ele ponto. criou as suas leis para quê? Toda lei que rege todo o universo é para favorecer o ser humano. Seja muito bem-vinda, viu, Silvia? E todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos, tá? E aí, uma coisa que a gente pode perceber na Bíblia, né? Quando a gente fala de lei, né? A lei de Deus e a lei do homem, né? A lei de Deus, Monique, como o salmista, lá em Salmos 19, do 7 ao 10, o salmista ele fala um pouquinho sobre a lei de Deus, né? Sim. Você leu? Ó, gente, se vocês quiserem anotar aí, tá bom? Tá lá em Salmos 19, do 7 ao 10. Como é um pouquinho mais longo, né? A gente não vai ler esses versículos, tá? A gente só vai comentar os versículos e dizer, então, essas respostas de onde nós tiramos, tá? Mas você podem acompanhar, anotem aí, ó. Salmos 19, do versículo 7 ao 10 está a resposta, né? O salmista, ele Sim. via a lei de Deus como, Monique? Então, esse salmo é um dos mais bonitos, é muito lindo. Eu sugiro que todos leiam mesmo. Mas, assim, lendo ele, eu percebi que para ele, para o salmista, as leis do Senhor são perfeitas. Ele compara a lei de Deus com tudo que ele conhecia de bom, com tudo que ele conhecia de mais maravilhoso, né? Com tudo de bom que possa existir. Ele diz que é doce como mel, que alegra o nosso coração e que ilumina os nossos olhos. Ou seja, ninguém quer andar em escuridão. Então, quando nós conhecemos as leis de Deus e a praticamos, os nossos olhos se abrem para tudo que é bom. Então, eu interpretei assim o versículo. Ele diz que a lei é perfeita, a lei de Deus é perfeita. Ele começa a colocar uma série de virtudes na lei, né? Ele diz que ela tem mais valor do que qualquer outra coisa no mundo, né? Então ela tem Exatamente. maior valor, né? Diz que a lei de Deus é restauradora, né? Que ela é fiel, que ela traz sabedoria, né? Que ela alegra o coração. Diz que ela é reta, ou seja, correta, pura, né? Ela diz que ela é eterna. Ó, aqui, já tá falando que a lei de Deus é eterna. E ela diz assim que ela é justa, né? E diz também que é verdadeira, né? Então, Exato. aqui o salmista dá uma descrição completa do que é a lei.
É muito legal isso, né? Porque enquanto a lei do ser humano, infelizmente, não beneficia a todos, né? Não pode beneficiar a todos. E muitas vezes nós vemos que a influência, né, de alguns, né, por causa do dinheiro, do poder, acaba sendo chave decisiva para a criação de uma lei, muitas vezes, que não beneficia toda a população, e sim uma pequena parte Exato. delas. Infelizmente, né? Então, enquanto isso, a lei de Deus não. A lei de Deus ela é perfeita. Ela é ajustada para todos, né? Para todo ser humano. E aí, tem uma outra questão também. O apóstolo Paulo, a gente está falando do Antigo Testamento. Falamos do salmista, agora nós vamos falar do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 7,12, ele também fala o que é a lei. Você pode ler pra gente, Monique? Romanos 7,12. Olha Por que legal, gente. conseguinte, por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo e justo e bom. Naquela época, quando eles escreviam a lei, eles costumavam repetir o mesmo raciocínio com palavras diferentes, tá? Para afirmar. Então ele falou assim: a lei é santa. E o mandamento, ou seja, a lei, só está escrevendo de outra Uhum. forma, é boa e justa. Né? Então, o que ele está fazendo? O que o autor ali do livro, né, que a gente considera que foi o apóstolo Paulo, né, ele está dizendo assim, como muitas pessoas não sabiam ler, então, quando as pessoas escreviam, principalmente no Antigo Testamento, quando ela escrevia, você percebe que eles escrevem várias frases que querem dizer a mesma coisa. Por quê? Para que isso era um processo para facilitar a memorização. Eles faziam isso para facilitar a memorização. Então, toda vez que você olha ali, muitas partes ali de Salmos, você percebe muito isso. Em várias partes do Novo Testamento, Moisés usava muito isso, né? No Pentateuco, muito essa questão de repetir para poder fixar na mente das pessoas, porque muitos ouviam, mas poucos podiam que ler. Né? Então, um Exato. falava lá, lia para todos e as pessoas ouviam. Então, para memorização, as pessoas faziam isso. Então, o que acontece? Está dizendo aqui que lá em Romanos 7 diz assim: a lei é santa. Aí depois ele diz: o mandamento, que é a mesma coisa, é justo e bom. Né? Então, ele está dizendo a mesma coisa. Né? Ele podia Para que falar: a todos lei é entendam santa, e para que justa e todos boa. Né? gravem, né? Mas ele queria É, fixar. é, Aí vamos para lá. fixar. Qual foi a atitude de Jesus com relação a Deus? A lei de Deus. Veja bem, a gente falou sobre o Antigo Testamento. A gente falou sobre o Novo Testamento. A gente falou de Paulo, lá em Romanos, a carta aos Romanos. E agora a gente vai falar do próprio Cristo. O que ele falou sobre a lei de Deus. Né? Enquanto a lei do homem é imperfeita, e a lei de Deus? Será que ela também é imperfeita a ponto de precisar ser refeita? Vamos ver lá? Mateus, capítulo 5, do 17 ao 19. Pode ler pra gente, Monique? Leio. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar deste mandamento, posto dos menores, posto dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Olha só que legal, gente. O próprio Jesus. O que acontece? Muitas pessoas ali, naquele momento, estavam contradizendo a Cristo, porque eles achavam que Cristo estava negando a lei. Né? Eles achavam que Cristo estava desobedecendo a lei por alguns motivos, em questão do sábado, porque ele curava no sábado, né? Porque ele permitia que os discípulos comessem a espiga de milho, né? Colhessem e comessem a espiga de milho. Então, eles tinham uma série de acusações contra Cristo. Né? E Cristo, ele sempre rebatia com o quê? Ele dizia o quê? A lei, vocês estão interpretando a lei incorretamente. A lei diz isso, né? E aí ele explicava o que queria dizer de fato a lei, porque até então a lei ela tinha sido interpretada por quê?
por alguns rabinos na época, né, que eram muito influentes, muito inteligentes. Então eles interpretavam e criavam seus próprios livros de interpretação, Talmud e tal, esses tipos de livros que interpretavam então a lei e os profetas, que era então a Bíblia daquele povo. A Bíblia de Cristo era a lei e os profetas, ou seja, o Pentateuco praticamente e os livros dos profetas maiores e menores, né? Então, praticamente esse era a Bíblia deles, né? Os livros sagrados deles, né? A coleção de livros sagrados, porque a palavra Bíblia significa coleção de livros, né? Bíblia sagrada, coleção de livros sagrados, né? Então, o próprio Jesus, ele falou, eu não vim aqui, né? A lei de Deus, ela é eterna. Vai passar tudo, menos a lei de Deus. A lei de Deus, ela vai permanecer até o fim, né? Até que tudo se cumpra. A lei vai permanecer. E ele tá falando assim, ele não tá falando da morte dele, tá falando até passarem os céus e a terra, né? Ele não tá falando que até a morte dele. Quando né? Exato. Então, é algo muito interessante que o próprio Jesus falou, validando a lei de Deus como algo que é essencial para a vida humana, tá? Essencial. Por isso que a lei de Deus está acima da lei do homem, ponto. Né? E ponto. Exato. Então... Ô, Rose, e assim, ali na continuação que ele fala que o maior dos mandamentos é o amor, e às vezes as pessoas interpretam de modo errado. Porém, a obediência a Deus é a maior prova que nós o amamos, né? Então, o que significa? Quando você ama Deus, se você ama Deus, você obedece os mandamentos de Deus e obedece a Bíblia no seu todo, o maior mandamento, que é o amor, você está cumprindo. Porque você ama e obedece a palavra de Deus, né? Em João 14,15 disse, me amais e guardarei os meus mandamentos. É isso. Porque veja bem, gente, quando a gente ama alguém, fazer o que agrada a ele, não é um fardo. A própria Bíblia fala, né? Ela fala assim que as minhas leis não são penosas. Por que ele está dizendo isso? Que as leis de Deus não são penosas. Porque, gente, olha só, ele dá a lei e ele introduz em você o espírito dele para cumprir a lei ainda. Você só precisa dizer, eu quero, só isso. Todos os dias você precisa dizer, eu não quero mais a velha Rose. Eu quero a nova Rose, eu quero ser diferente. Pronto, o Espírito Santo habita em você, então ele faz o trabalho, ele te ajuda, então. Quitéria, seja muito bem-vinda à nossa live. Estamos no tema 6, falando sobre o decreto, a influência de Amã para promulgar, então, a lei que destruiria todo o povo, né? Enquanto... e aí a gente conflita a lei de Deus com a lei dos homens, né? A lei de Deus é uma lei perfeita, né? Ela não foi influenciada por nenhum homem. E a gente vai ver aqui, né? E qual é a lei de Deus, então? Né? Qual é essa lei que o salmista fala o tempo inteiro, né? Qual é essa lei que o próprio Jesus estava falando ali, né? Que o apóstolo Paulo estava falando? Essa lei está em Êxodo 20, do 3 ao 17. Monique, eu não vou pedir para você ler, mas as pessoas que estão em casa, tá? Vocês vão anotar aí, vocês que estão entrando, gente, nós estamos estudando sobre o livro de Esther, capítulo 3, tá bom? A gente está falando sobre o poder da influência, o poder da lei dos homens, né? Infelizmente, que não consegue beneficiar todo mundo, né? Porque acaba sendo influenciado por um ou por outro, né? E a lei de Deus, que é uma lei perfeita, que beneficia, que foi criada por alguém perfeito, imutável, eterno, que foi feito nos seus moldes, nos meus moldes, né? Então, uma lei, ela tem que sempre trazer o benefício. Sempre trazer alegria, sempre trazer paz, sempre trazer liberdade. E a lei de Deus não é diferente, gente. Porque as nossas leis são baseadas na lei de Deus. Exatamente. É grande parte, né, dos princípios, né, que nós temos. Então, quais são as leis de Deus? Rose, tem um monte de lei, mas que lei Jesus tratava quando ele disse lá em Mateus 5? Ele disse, eu não vim revogar a lei. Que lei é essa que ele não veio revogar, né? Então, quais são essas leis? Essas leis estão em Êxodo 20, 3 ao 17,
Que é o quê, Monique? As leis de Deus, está em 13. Que são os 10 mandamentos. Exatamente, é o Pentateuco, né? O Pentateuco, desculpa, é o decálogo que a gente chama, né? O decálogo são os 10 mandamentos. Essas são a lei de Deus, né? Que estão resumidas em toda a lei da Bíblia, né? Todos os princípios da Bíblia se resumem nos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos se resumem o quê? Em amar a Deus e amar ao próximo. Né? Basicamente isso. Seja muito bem-vindo, você que está entrando, tá bom? Pontes, Mafistor, Antônio, seja muito bem-vindo, tá bom? Nós estamos falando sobre o poder da lei, tá bom? E o que a lei pode trazer de bom para o ser humano, né? E a gente percebe, então, que a lei é resumidamente isso, né? Amar a Deus, os 4 primeiros, e amar ao próximo, os 6 últimos. Basicamente. E é isso, resumindo, é o que Jesus disse. É o amor. Entendeu? Amor. É o amor, porque... Que é amar o próximo, é amar a Deus e amar o próximo. Resumindo, é o amor. Josival, seja muito bem-vindo. Gente, se vocês estão gostando desta live, apertem o coraçãozinho aí, tá bom? Para nos ajudar, por favor. Tá bom? Dá um glória a Deus aí, apertando o coraçãozinho. E eu quero pedir um favorzão para vocês agora. Vamos parar agora, tá bom? Vamos fazer aqui uma pose, Monique, bem bonita. Eu quero que vocês que estão aí façam um print da tela agora, tá bom? Quando nós falarmos já, você vai fazer um print da tela e você vai publicar no Instagram ou lá também no seu no Store. E aí você vai marcar a gente, tá bom? Marca @rose.lima oficial e a Monique, @Monique _PH. Tá bom? E aí vocês marcam a gente e falam um pouquinho sobre a live, tá bom? Para ajudar a gente. Vamos lá? Contando? Então, no 3 a gente vai fazer a pose e vocês não vão fazer a gente de bobo, hein? Vocês não vão fazer. A gente vai contar até 3 e vocês vão fazer o quê? Vão dar um print aí, tá bom? E não esqueçam, depois que acabar a live, vocês vão publicar, tá bom? Para ajudar a gente lá, tá? Vocês vão publicar e vão marcar a gente. Olha só, hein, gente? E não esqueçam de comentar depois que a live estiver publicada, né? Que ela estiver lá. Comente o que vocês acharam da live, tá bom? Que ajuda bastante a gente. Vamos contar, então, até 3? Monique? 1, 2, 3. Vamos lá? Sorriso? Foi, gente? Vocês conseguiram? Acho que foi. Conseguiram agora? Então tá bom. Vamos lá. Vamos continuar, então, na nossa live. E aí a gente falou então sobre a lei de Deus. Rose, quais são as leis? As leis são 10, né? Que se resume em quê? Amor. Toda lei deve ser resumida em amor. Seja muito bem-vindo, Mendonça, que está entrando aqui. Printou, Quitéria, muito obrigada. Quem aí que printou de cursinho aí, gente? Quem conseguiu printar de cursinho? Tá bom? E aperta e continue apertando o coraçãozinho aí, tá? Para que essa live fique cada vez mais relevante aí pro Instagram, tá bom? Ajuda a gente, ajuda a gente. Mas, Monique, algumas pessoas dizem, a Bíblia foi escrita por homens. Então, a lei de Deus, quem garante que foi escrita por homens, né? Mas o próprio Moisés, né? A gente crê que Moisés escreveu o Pentateuco. O próprio Moisés, ele fala em Êxodo 31, 18, quem foi que escreveu os 10 mandamentos. Vamos ver lá, Monique? Vamos. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Oh, glória a Deus! Jesus, Deus escreveu a lei, gente. Quem pode apertar o coraçãozinho para dar um glória a Deus aí? Escreve aí, Amém. gente. Glória a Deus. Jesus, foi Deus. Deus que escreveu, não foi o homem que escreveu os 10 mandamentos. Se fosse o homem, aí então eu dizia para você, gente, tem que ser alterado, né? Porque o homem, ele não consegue ver o futuro, ele não consegue saber o que vai ser do ser humano, mas Deus sabe. Deus sabe, ele te criou, ele sabe o que você precisa. E ele criou 10 para ficar facinho, só 10, né? Glória a Jesus. KP Pontes está dizendo aí, aqui foi o print. Aí todos disseram que sim. É a Kézia. Gente, amo vocês. Muito obrigada, viu?
Muito obrigada aí. Então, quem escreveu os 10 mandamentos? Quem escreveu? Quem escreveu? Deus. Deus, Deus com os escreveu os 10 próprios dedos. mandamentos. Para que Eles não se não... apagasse, né? Em tábuas de pedra, não foi um papel, não foi um pedaço de couro, foi em tábuas de pedra, com o próprio dedo. Isso é muito maravilhoso. Isso mostra o tamanho do amor de Deus por nós. Foi escrito em tábuas de pedra, porque naquela época realmente não existia ainda, né? A escrita era bem rudimentar e provavelmente naquela época nem existia ainda o papiro. Eu acho que se existia, era bem caro, né? Eles estavam no meio do deserto, né, gente? Vamos e Eu venhamos. acho que provavelmente em coro eles escreviam, né? Eu acho que provavelmente em coro, Poderia sabe? Eles ter, escreviam né? Mas ali, com certeza, era a única forma que tinha mais fácil de se uma escrever, forma né? da eternidade, né? Uma Porque forma de mostrar a eternidade. eles estavam no meio do deserto, né? Então, mas por quanto tempo duraria essa lei? Porque veja bem, gente, o Deus que criou essa lei é o quê? Ele morre? E um Não. Deus que não morre, que é eterno, que é perfeito, escreveria, sinceramente, uma lei que muda? Uma lei que morre? Uma lei que não é eterna? Ele escreveria alguma coisa que ele iria mudar de ideia? Deus muda de ideia? Né? E aí a gente vê lá em Salmo 111, 7 e 8, fala isso. Não precisa ler, Monique. Mateus 5:20, o próprio Jesus, a gente leu Mateus 5:20. O próprio Jesus fala, né, que passará os céus e a terra, ou seja, até o fim. A lei não vai passar, Exatamente. até o fim. Salmos 19:9, a gente leu que o salmista diz lá que a lei é eterna. E aqui em Salmo 111, 7 e 8, o salmista mais uma vez diz que a lei, ela é para sempre. Para sempre, não faz nenhum sentido, né? Deus mudar, né? Não faz Exatamente. nenhum sentido, né? Qual o conselho? Aí isso é interessante para a gente finalizar. Mas, Rose, por que eu tenho que guardar a lei? A lei é chata. Nossa, parece que a lei, sei lá, ela me restringe demais, né? Aí o Ponte está dizendo, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não mente, Deus não muda. Ele é imutável. Por quê? Porque ele é eterno, gente. Ele é eterno e ele já tem os seus princípios. Ele não tem por que mudar, né? Por ele Exato. ser perfeito, não tem por que ele mudar, né? Porque ele não precisa mudar. Porque o que ele faz é o melhor sempre. Porque ele sabe todos os lados, né? E então, aí a gente pega lá em Eclesiastes 12, 13, né? E a gente percebe que louvado seja Deus, filha, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, né? Que Deus te abençoe, viu? Depois a gente conversa, tá bom? Porque eu estou na live. Vem aqui, filha, deixa eu mostrar você pro pessoal que não te conhece ainda. Essa é a minha filha, minha princesinha. Oi, Liz. Viu, gente? Sejam muito bem-vindos, gente. Nós estamos falando, quem está chegando agora, tá? Sejam muito bem-vindos. A gente está falando sobre a lei, tá? O poder da lei, né? E como Deus pensou em tudo quando fez a lei. Olha lá a Quitéria falando, oi, Liz! Oi! Bom, filha, depois a gente conversa. Então, aí o que acontece? Aí quando a gente vê tudo isso, a gente percebe o seguinte, como eu, obrigada, viu, Pontes? Tá dizendo que você Ela é já linda, foi. filha. Ela já foi. E a Monique, Matheus veio ver a Liz. também Ela quer já mostrar foi. dela. Quer mostrar a cria. Mostra aí, vai, Monique. Mostra um pouquinho. Fala, oi, pessoal. Oi, Olha lá pessoal! que lindo. Olá, Liz. Oi, Liz. Fala, Liz. Agora é o momento fofura, gente. Momento fofura. Vamos lá. Beijão pra ele, viu? Deus abençoe. Então, Amém, aí, o que obrigada. acontece? Pra gente finalizar aqui, gente, a gente entendeu uma série de coisas, né? A gente entendeu que Deus, ele é perfeito, né? Então, ele não faria uma coisa que não seja perfeita.
Deus é eterno. Ele não faria alguma coisa que não seja eterno. Nós nascemos para ser eterno, certo? Por isso que nós temos tanto desejo de ser perfeito, de ser feliz, né? E a nossa concepção de felicidade, ela tá ligada à eternidade. Porque é impossível ser feliz o tempo inteiro no mundo de pecado, né? Estar feliz o tempo todo no mundo de pecado. Então, essa concepção de felicidade que nós temos está atrelada ao eterno, né? E o que nos resguarda, né, do mal, do agir do mal, é a proteção da lei. Gente, a lei, ela é para resguardar o ser humano. Ela é para cuidar, para amar, para libertar, para nos libertar de fato. Seja muito bem-vindo, quem está entrando aí é Edma. Mori também, Mori Toneca, seja muito bem-vindo, tá? Nós estamos estudando aqui, nós estamos falando especificamente sobre o poder da lei, sobre a vida do ser humano, né? E a lei do homem, enquanto a lei do homem, ele pode ser influenciada, né? Não para beneficiar, ela pode ser feita não para beneficiar todos, mas para uma minoria, porque o ser humano não é perfeito. Deus fez uma lei que ele não se engana, minha filha, sabe? Ele não se engana, ele criou você, meu filho e minha filha, né? Todos vocês são filhinhos meus, né? E filhinhos e irmãos ao mesmo tempo, né? E eu acredito assim, gente, e eu creio que a lei, ela é a única forma de nos resguardar ao máximo, nos proteger ao máximo, né? Da influência do inimigo sobre a nossa vida, sabe? Então, se existe a melhor arma se me disser qual é a melhor arma para se proteger do mal? Obediência. Lei. Lei. Obedecer à lei, né? Então, a gente vê isso onde, gente? Que obedecer à lei é o melhor. A gente vê várias partes, em vários momentos da Bíblia ali, mas em Deuteronômio 28, gente. É maravilhoso. Ele descreve ali, né? O que a lei, o que a obediência pode trazer a alguém. Né? E o que a desobediência também pode trazer, né? Então, exatamente. Qual foi o conselho, Monique? Qual foi o conselho do homem mais sábio do mundo? Salomão. O que ele disse sobre a lei? Qual foi o conselho que ele deu? Quem não vai ouvir o conselho do homem mais sábio do mundo, hein? Vamos lá? Eclesiastes 12, 13. Versículo 13. E diz assim: de tudo o que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Isso é o dever de todo ser humano. Mas sabe o que aconteceu com o decorrer dos anos, né? E com a forma de praticar a Bíblia incorreta, com o mau exemplo, as pessoas descreditaram a Bíblia, retiraram o crédito dela. Né? Mas a Bíblia tem o seu valor e sempre terá o seu valor, porque ela é um livro espiritual. Quem pode dar glória a Deus? E o nosso Jesus criou a Bíblia. Ele criou a lei, os 10 mandamentos, para nos proteger ainda hoje e sempre. Porque os princípios dos homens nunca vão mudar, tá? Porque eles estão baseados na essência, que é o quê? O Criador, né? A sua essência é o Criador. Tá? Você é semelhança dele, né? Então, se o homem mais sábio do mundo disse que é obrigação do ser humano obedecer a Deus, o que eu estou esperando para obedecer? E eu não tenho que esperar, né? E outra coisa, o próprio Jesus deu exemplo, né? Eu achei muito interessante uma pregação que eu ouvi um dia desses atrás, né? Que ele dizia assim: o que nos salva não é só a expiação de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, mas a vida de Cristo também. A vida de Cristo completa a nossa salvação, porque quando nós olhamos para a cruz e nos arrependemos, a vida de Cristo nos mostra como nós devemos ser todos os dias para ser salvo todos os dias, né? Então, Cristo completa a nossa salvação, né? Tanto a vida dele quanto a morte dele, né? A morte e a ressurreição dele, né? Então, na verdade, a desobediência, gente, ela leva a um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio de tudo à nossa volta, né? Tudo começou através da desobediência. Leva a um desequilíbrio, porque Deus é perfeito. Ele criou tudo perfeito, né? E o próprio mundo, né? A natureza é regida pelas leis de Deus.
né? E ela está em equilíbrio graças ao quê? Porque ela é regida por essa lei, né? No momento em que nós dizemos não para esta lei, o que acontece conosco? Existe um desequilíbrio. E esse desequilíbrio esse desequilíbrio traz consequências não só para nós, mas infelizmente para todo o mundo, né? E inclusive a natureza também está pagando, né? Pelos erros Exatamente. humanos, né? Pelo desequilíbrio do pecado, né? Então a gente pode refletir e tirar conclusões sobre esse estudo, diversas conclusões. Mas a principal é o seguinte: alguém morreu para cumprir a lei para você, porque realmente é difícil ser perfeito, né? Mas Jesus mostrou que, ainda que você não consiga ser perfeito, ele foi perfeito por você. Só deseje ser perfeito. Seja bem-vinda, Valéria, Estevão. Lúcia, Ana Lúcia também seja muito bem-vinda, tá bom? Ao nosso estudo, nós estamos estudando o livro de Esther, tá? Se você estiver gostando, a gente continue apertando o coraçãozinho aí, tá bom? Comente se tiver alguma dúvida. E aí, eu quero que vocês escrevam aí em algumas palavras o que vocês acharam mais interessante, tá? Nesse estudo de hoje, né? Nessa conversa que nós tivemos de hoje, né? Sobre Esther, capítulo 3, né? A gente estudou um pouquinho, a gente viu sobre o poder da lei humana e do poder da lei de Deus, né? E a lei de Deus, eu posso confiar nela plenamente. Eu posso ter Amém. certeza que ela foi feita com as melhores das Glória a intenções Deus. e que ela me serve hoje e vai servir sempre para todos os seres humanos, né? Porque quem Sim. fez é imutável. Quem fez não muda, né? Então, Jesus, ele fez o quê? Ele pagou o seu salário. Porque lá em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Morte. Então, Jesus morreu porque o seu salário era a morte eterna. E Jesus morreu por você para que você tenha a vida eterna. Para que você tenha a oportunidade de ter a vida eterna. Então, Jesus cumpriu a lei. Jesus, ele veio e cumpriu do começo ao fim. Para nos mostrar primeiro que nós Mostrou temos como que fazer. perseverar até o fim. E que Sim. ele realmente é capaz, completo, para que a gente nos espelhe nele. Certo? Porque nenhum outro ser humano foi perfeito. Exato. Né? Então, o meu exemplo tem que ser quem? Monique? Meu exemplo tem que ser quem? Não, jamais. Meu exemplo tem que ser quem? Rodrigo Silva? Não. Meu exemplo tem que ser Cristo. Porque Cristo. ele foi perfeito. Ele é perfeito. Né? Então, é isso que nos mostra, então, que o poder da lei, né? Tanto a lei hoje humana, como a lei divina, ela devem ser, todas elas, né? A intenção da lei tem que ser sempre o quê? Amor. Sempre amor. Quer comentar mais alguma coisa, Ô, Monique? Rose, sim, para concluir aqui minhas falas, muitas pessoas falam, mas a lei acabou com Jesus na cruz. Porém, gente, nós já lemos vários versículos aqui que diz que os mandamentos de Deus são eternos. E no último livro da Bíblia, em Apocalipse, exatamente Apocalipse 14:12, você encontra a passagem que diz: aqui está a perseverança dos santos que estão dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, no último livro, no final de tudo, ali estão os santos que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Gente, uma coisa assim que é inquestionável é que Jesus, Deus, é perfeito. Deus é perfeito e ponto. Ele não faria alguma coisa que não fosse perfeita, tá? Se eu disser que Deus fez uma coisa que foi imperfeita, então tem alguma coisa errada. Se Deus fez alguma coisa e essa coisa é perfeita, não precisa ser alterada, ok? O que a gente precisa entender é que a lei que foi abolida foi qual lei? A lei cerimonial. Por quê? Não precisa mais matar touros cordeiros, né? E outros animais, né? Não precisa ser oferecido mais nada, tá? Em troca, então, do quê?
de um relacionamento com Deus, do perdão do pecado, porque Jesus já fez isso. Eu só preciso aceitar esse sacrifício que ele fez perfeito para todos. Só isso. Então, foi cumprida? Sim, foi cumprida a lei cerimonial. Sim, essa lei foi cumprida. Né? Porque nós sabemos que a Bíblia, ela tem várias leis. Uma delas é a cerimonial. Ela tem a lei cerimonial, a lei de saúde, a lei civil que eles tinham naquela época. Então, são vários tipos de lei, né? E é basicamente isso. Monique, quer acrescentar mais alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida, gente? Michele, seja Não, muito não. bem-vinda. Então é isso. É obedecer, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e obedecer seus mandamentos é para nós, é para o melhor para nós. Ele fez a É. lei para o melhor para nós. Então, quais são os 10 mandamentos, Monique? Vamos falar? Primeiro, Deus é o único Deus. Não tenha outro. Não fazer Segundo, imagens. não faça imagem e não se debruce nelas. Não adore elas. Não cante louvores a elas. Não faça cultos a uma imagem. Terceiro, Exato. não fale o nome de Deus em vão. Ele é santo. Ele é puro. Ele é perfeito. Não coloque ele em lugar errado. Entende? Em situações erradas. 4, guarda o dia Guarda do só. sábado, santifica ele. Deus separou esse dia para você e ele, tá bom? É o seu encontro com ele. 5, honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não mentirás, ou seja, não falarás falso testemunho. E o último, não cobice. Não Não cobice aquilo que não é cobiçar as coisas seu, não do deseje aquilo próximo. que não é seu. Ok? Seja feliz com o que você tem. Entre aspas, seja grato. Olha só, os 10 mandamentos tem que falar sobre gratidão. Né? Então, Exatamente. é completo, né? E a gente pode estudar cada um deles e cada um deles dá um estudo, né? Muita coisa mesmo para se falar. Mas daqui só pode sobrar o quê, gente? Compromisso. Diante de tudo isso que a gente viu, né? E do amor de Deus a ponto de nos entregar o caminho correto. O caminho correto é o quê? São os conselhos, é a lei de Deus para te proteger, porque quando você sai do caminho, quem é que vai tomar a frente da tua vida? Não vai ser você, meu querido, porque você está vulnerável, você é só um ser humano, totalmente vulnerável ao mundo espiritual que você não vê. Então, onde é seguro é diante dos pés de Cristo, é diante da palavra de Deus, é diante da vontade de Deus. Isso é seguro, isso é sábio, entende? Então, isso pode parecer nossa, muita conversa, né? Mas nós estamos falando de algo muito sério, que é real. E cada vez mais pessoas têm percebido, inclusive pessoas que, né, que são ateus, tem coisas que você não tem como negar, gente, tá? Você não tem como negar. Exato. Eu falava para um amigo meu que era ateu, uma pessoa com quem eu trabalhava, e quando essa pessoa vinha falar, eu falava, olha, eu quero muito te levar num lugar para você ver se aquilo ali porque se a pessoa não acredita no espiritual, eu queria mostrar aquilo para ver se a pessoa já tentaram trazer alguns argumentos, né, sobre aquilo que acontece nos centros, né, de candomblé, de umbanda, né? E aí leva ele lá para ele ver. Não é um ambiente adequado para a gente, mas ali ele vai perceber bem, né, que essa questão espiritual é muito real, tá? Porque a pessoa, né, de 1,80 m gorda na ponta do pé por 1 hora, né, é totalmente não há como, né, fisicamente Não é normal. possível isso, né? E Exato. tantas outras coisas, Humanamente né, possível. que eu ouvi e até vi, tá? Então, não tem como não acreditar no mundo espiritual. Não é só se você for muito isolado, meu querido e minha querida. Que se você quiser, tem muita informação aí para você acreditar, para você crer que é bem real, é mais real do que você possa imaginar, né? Então é só buscar mesmo. Quem quer a verdade encontra ela, né? Deus sabe, Deus é bom. Então, todo aquele que é sincero, que vai com sinceridade, ele vai encontrar a verdade. Ele vai encontrar, né? Não importa onde ele esteja. Deus vai levar ele para o caminho correto, né? Então, qual é o meu e o seu compromisso agora que nós temos que fazer? É falar para Deus, olha, Senhor, eu me comprometo mais uma vez. Me ajuda.
Me enche do teu Espírito Santo. Porque ele prometeu que traria o Espírito Santo para nos guiar para o caminho. Em outras palavras, para nos ajudar a obedecer. Então, ele nos deu a lei e nos deu ainda aquele que vai nos fazer obedecer. Então, né, o que, que eu tenho que temer? O que, que eu tenho que me preocupar? Né? Eu só tenho a ganhar com isso. Lá, como a gente falou em Deuteronômio 28, fala bem, né? Do que, as consequências de quem obedece e quem desobedece, né? Mas ao longo da Bíblia tem muito sobre isso. Mas o foco aqui é o quê? Quem ama, ele tem prazer em fazer o outro feliz. Quando você ama alguém, você tem um prazer. Você ama um filho, você tem um prazer de cuidar dele. Você tem um prazer, né? Você tira de onde você não tem para fazer aquela pessoa feliz. Não é verdade? Isso é amor, gente. É verdade. Amor, né? Em João 14:15 diz assim: se a me amardes, como você mesmo deu, né, Monique? Guardareis os meus mandamentos. Monique, você quer fazer uma oração agora para a gente encerrar? Alguém tem um pedido de oração, mesmo que a gente não faça agora, tá? A gente tem um grupo de oração, inclusive, se você quiser participar, a gente tem um link lá no meu Instagram, tá? E aí você coloca lá no... Bom, pede lá que eu passo o link, tá bom? Pode me passar no privado e tal, porque eu não tenho certeza se ainda está lá Na bio? na bio, eu não tenho certeza, mas acho que tá, viu, gente? Eu acho que tá lá na bio, tá? Mas se não tiver, pode me chamar no privado. Se precisarem de alguma coisa, gente, eu atendo, tá bom? Pode me chamar no privado, tá? Deus abençoe a Gente, vida. ela tem mesmo, viu? Eu atendo, tá, gente? Sério. Eu tenho preocupação mesmo, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, Monique. Muito obrigada também. Muito Obrigada, obrigada a cada um amém. de vocês que estão aqui com toda a paciência, ficaram até o final, tá bom? Deus abençoe muitíssimo cada um de vocês. Eu quero pedir para você, Monique, por favor, fazer a oração final. Pode ser? Vamos lá, sim? Senhor, meu Deus e Pai, neste momento estamos aqui, Senhor, querendo te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter nos guardado, por hoje podemos estar aqui reunidos para falar do teu santo nome. Pai, obrigada pelo privilégio, Senhor, de termos essa liberdade ainda de poder estar espalhando a tua mensagem, que corações sejam tocados através, Senhor, do seu Espírito Santo, e que cada dia o Senhor possa fazer com que nós prosperamos em sabedoria, Pai. Amém. Assim como Salomão, que era um rei e podia pedir qualquer coisa a Deus, pediu sabedoria, nós estamos aqui prostrados e pedindo ao Senhor que nos dê também sabedoria. Amém. Pai, que nós possamos guardar os seus mandamentos em nossos corações, que nós possamos guardar a fé em Jesus até o último dia, até o dia que o Senhor vir salvar a tua igreja. Abençoa a todos que assistiu essa live, abençoa o coração e a casa e a família de cada um que esteve aqui, ó Pai. Amém. Que nos dê uma semana abençoada, em o nome do seu Filho Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Semana que vem, gente, nós estaremos então com o tema 7. E o tema 7 é muito legal, viu, Monique? A gente vai falar sobre uma intercessora. Ai, como eu gosto! A gente vai falar especificamente sobre o que fez essa grande mulher, né? Que é a própria Esther. Né? A gente vai falar sobre o poder de interceder. Enquanto a gente viu o poder da influência ali para o mal de Amã, que a gente viu, né? A gente vai ver agora o poder de interceder pelo outro. Que legal, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela e vamos falar bastante sobre intercessão. Você não pode perder. Se você quer ser uma intercessora, um intercessor realmente que tenha uma comunhão direta com Deus, que possa tocar o coração de Deus para transformar a vida de alguém, você tem que estar na live do próximo sábado, às 6:30 da tarde, tá bom? Então, Monique, beijo. Até mais, Beijo, pessoal. Obrigada, Beijo pra cada Deus um. abençoe Beijo, a todos. Quitéria. Kaique, seja muito bem-vindo. Se você quiser assistir, a live vai estar gravada. E todas as nossas lives estão lá no meu canal, Rose Lima, lá no YouTube, tá bom? Tchau, tchau, gente. Beijo. Até semana que vem. Tchau. Sábado que vem.